Bom dia, graça e paz sobre a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Sextou, né? Quando sexta aqui nós temos o quê? Ah, é? Tá esquecido? Ó, fala Deus. Papai vindo falar sobre os nossos corações, trazer luz às nossas mentes sobre temas do nosso dia a dia. E como nós estamos aí nos preparando para nos empanturrar de chocolate, o tema não pode ser outro senão a Páscoa. Pois é. Semana passada nós tivemos uma breve introdução. E antes de entrarmos já em cima no tema, eu gostaria de deixar claro que nós fazemos aqui, irmãos, breves estudos, né? Que não dá nem para se falar, nossa, é um estudo. Porque um estudo mesmo para esmiuçar verdadeiramente sobre cada tema que nós temos aqui abordados, nós precisaríamos pelo menos umas 3 semanas, dependendo do tema para cada tema. Mas aqui nós procuramos o quê? Ter uma breve reflexão sobre o assunto, um breve esclarecimento sobre os pontos mais interessantes, mais importantes a serem esclarecidos, e porventura surgindo algumas dúvidas, ó, comentários, e aí a gente vai tentando esclarecer conforme elas forem surgindo, mas nós não conseguimos fazer aqui no programa estudos muito extensos, muito longos, né? Para que não venha se tornar entediante para você mesmo. Então, eu vou colocando, nós fazemos um breve estudo sobre o assunto, deixo aberto para possíveis dúvidas, a gente está esclarecendo, link do estudo na descrição do vídeo, para você estar aí sim, esmiuçando com mais propriedade na sua casa. Se quando você for fazer isso na sua casa, ser pastor, eu estava aqui estudando, tentando, me surgiu uma dúvida. Pode entrar no outro tema ou nesse mesmo que você, quando você comentar, o YouTube me manda a notificação no comentário, então pode deixar aí seu comentário em qualquer tempo. Eu estou gravando o vídeo hoje, 1º de março de 2024. Se você estiver assistindo em 1º de março de 2050 e a pastora ainda estiver viva, deixa aí seu comentário no link, tá bom? E a gente vai tentar esclarecer para a glória do Senhor, sempre para a glória do Senhor. Amém? Então vamos ao nosso estudo de hoje, vamos ao que nos interessa. E o que nos interessa é que papai venha e, ó, fala Deus aos nossos corações. Pai, vem com a tua graça, Senhor, com o teu poder e com a tua doce unção. Ministrar os nossos corações, abordar Jesus querido dentro da tua infinita sabedoria. Aquilo, Jesus amado, que nós precisamos entender, que nós precisamos saber, e que o Senhor venha, Pai, através da tua graça, nos ensinar a guardar estes ensinamentos para o nosso dia a dia, praticar a tua doce palavra no nosso cotidiano, para que sempre possamos, assim como o teu povo de Israel, sermos guiados na direção da nossa terra prometida. Nós te agradecemos pela tua presença e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, que a gente também quer chegar em Canaã, né, irmão? E para isso a gente precisa, sim, ter conhecimento da vontade do Senhor para nós, do que é agradável a Deus, do que não é agradável a Deus. Às vezes nós achamos que tudo é muito simples, né? Como o filho rico. Ah, eu conheço os mandamentos, guarda Deus assim, assim, assim. E no fim ele não tinha entendido nada, qual era a essência de servir a Deus, a essência de buscar a Cristo. E nós só podemos conhecer essa essência dentro da palavra do Senhor. Por isso a palavra nos diz que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. E este conhecimento, irmão, ainda que a gente viva mais de 100 anos sobre a face da terra, o conhecimento ao qual a palavra do Senhor se refere é o conhecimento da sua vontade através da sua palavra. Então vamos ao estudo, aonde nós paramos? Paramos quando o povo levado para o Egito, devido à grande fome que se abateu sobre a terra, que havia sido predita por José. Então veio a grande fome e todo o povo migra, sai da sua terra e migra para o Egito, porque era o único lugar que havia comida. José recebe ali seus irmãos, né? Nós não entramos em detalhes contra as figuras bíblicas que vão surgindo durante o tema do estudo, porque senão aí não seriam 3, 4 semanas, irmão, para fazer o estudo completo. Seria um ano aqui estudando. E chegará. Você está sendo preparado lá no alto primeiro, para que quando chegar aqui esteja completinho, perfeitinho, da maneira que as coisas que o Senhor prepara são o nosso estudo completo da Bíblia, passo a passo. Amém? Por enquanto, vamos aqui fazendo nossos estudos temáticos,
dentro da luz da palavra do Senhor. E estamos no Egito. Os irmãos de José desceram ao Egito, lá estão. O tempo passa, conforme lemos semana passada na introdução, os 400 anos que haviam sido preditos por Deus a Abraão. O próprio Senhor disse a Abraão: por 400 anos seu povo será escravo, mas eu me lembrarei deles. E por 400 anos este povo permaneceu escravizado. E aí o Senhor, sim, conforme ele prometeu, o Senhor se lembrou do seu povo. Se você puder, neste momento, abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Se não, você pode abri-la depois, sem problema nenhum. Êxodo, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: irmãos, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorias de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram as cidades Faraó, cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Bem, então nós vemos aqui a promessa do Senhor se cumprindo. O temor do inimigo, porque isso nada mais é do que medo. O temor do inimigo vendo que aquele povo era fértil, crescia rapidamente, multiplicavam rapidamente, né? Obedeceram bem a ordem que o Senhor deu, crescer e multiplicar, eles sabiam obedecer direitinho, pelo menos essa parte, né? Mas é verdade, brincadeiras à parte. Eles se multiplicavam rapidamente, as suas mulheres eram férteis e com isso prosperavam em número, crescia em número. E a palavra nos mostra aqui na leitura que fizemos que além de grandes em número, eles eram fortes. Por isso que às vezes você pode fazer a leitura desta passagem e falar: mas eu não entendo. Esse povo forte, por que não se revoltava e, né, aceitava essa escravidão? Porque era permissão de Deus, irmão. Deus tinha dito lá atrás que dessa forma seria. Né? Deus já tinha dito lá atrás. Esse povo, com os passar desses 400 anos, não somente foram escravizados pela mão do homem, eles já estavam ali também escravizados pela cegueira espiritual. E espiritualmente eles eram escravos. Eles já não buscavam a Deus da mesma maneira. Eles já não tinham o mesmo, não passaram a seus filhos e as gerações que vinham vindo o mesmo temor, a mesma forma de adoração, de cultuar, de buscar, de se permanecer na presença do Senhor. Então eles eram escravos 2 vezes, só que a pior escravidão que vinha sobre eles era essa escravidão espiritual, a qual eles não entendiam ainda, não se lembravam do poder que Deus tinha de exercer em suas vidas. Eles estavam ali esquecidos do Deus que eles serviam. Você, pela leitura, você percebe que mais temia a este povo o inimigo reconhecia quem era aquele povo que estava escravizado. O inimigo, de olhar para eles, temeu. O inimigo tinha entendimento: se este povo se revoltar, se este povo se levantar, se este povo tentar. Já parou para pensar quantas vezes somos nós mesmos que limitamos o poder, a graça, a unção, o mover que o Senhor pode operar através de nossas vidas? Às vezes aquele que está de fora, ele olha para mim, olha para você e fala: nossa, mas se fulano fizesse,
Se você se levantasse e soubesse o que Deus pode operar através da tua vida, como você pode mudar toda essa situação, mas eles continuavam prostrados, aceitando a situação de escravos. Enquanto você aceitar ser escravizado, permanecerá. Permanecerá, irmão. Mas às vezes você vai olhar, meu Deus, faz anos que eu estou na mesma situação e vai continuar. 400 anos esse povo ficou. 400 anos. Se você não faz nada, como eles não faziam, se levantavam, você vê hoje lá as cidades que edificaram, as grandes construções egípcias feitas, como diz a palavra, vamos traduzir para um português assim, mais de acordo com a nossa época, aqui ó, do lombo do povo de Deus, mas porque eles aceitavam, irmãos. Porque lhes faltava força física? Não, nós acabamos de ver na passagem que não. Que além de numerosos, eles eram fortes, de complexão física forte, porém não sabiam usar a maior força que eles tinham, que era o poder de Deus. O poder do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, que aqui ainda não tinha operado os 10 pragas do Egito, mas já havia manifestado seu poder de diversas formas. E já havia liberado a profecia sobre a vida deles, de que eles eram um povo que herdaria a terra prometida, onde mana leite e mel, que não, Deus não falou que eles permaneceriam escravos pela vida toda. Havia uma promessa sobre a vida deles, mas precisava acontecer algo para eles se movimentarem. Porque enquanto eles permanecessem ali, ó, nada aconteceria. A situação não mudaria. E assim foi, por 400 anos. E aí o faraó, vendo que eles se multiplicavam demais, ele achou de fazer um controle de natalidade sobre aquela população. Porque o medo deles na guerra era do braço forte dos homens, né? Que são aptos à guerra, a força física, a força bruta. Então o faraó teve o entendimento que, se eu der fim à linhagem masculina deles, permanecendo apenas as mulheres, lá na frente eu não corro risco de que esse povo continue crescendo dessa maneira, gerando esses cabra forte, para uma hora eles virem se revoltar contra mim, se juntar contra os meus inimigos para me derrubar, ou até eles mesmos sem a ajuda de ninguém. Porque ele reconhecia o potencial que eles tinham, e o próprio Israel não conhecia. Você vê como são as coisas? Às vezes o teu inimigo te teme porque conhece o teu potencial, e você permanece na mesma situação, sem despertar este potencial, sem usar este potencial, sem pôr para fora as ferramentas, o poder, a autoridade que o Senhor coloca na tua vida, que o Senhor coloca na tua mão. Às vezes o teu inimigo, ele está te olhando e vendo você forte, e você está aí sentado, se considerando fraco, se sentindo a última bolachinha do pacote. Ai, eu não dá. Quantas nós vemos assim na Bíblia, né, irmão? Já vimos até o profeta Elias, falamos dele semana passada. Vimos até o profeta Elias, sentadinho, se julgando, o último pobre coitado. Quando Deus diz, ei, sai dessa vida, meu amigo. Sai dessa vida. Você não é o primeiro, não será o último. Eu tenho poder para derramar sobre a tua vida. Uma palavra e tudo isso aí será transformado, mas você tem que fazer a tua parte. Sai da caverna. Vê como Deus age. Você consegue sair dessa escravidão, mas você tem que ter o seu querer. E aí nós vamos ver que com esse processo que Faraó, né, engenha na sua mente de impedir o crescimento do povo israelita, ele ordena que sejam mortos todos os homens, todos os primogênitos, todos os homens que nascesse. Porém, uma mulher, já que era pela permissão de Deus, quando nasce um filho, ela resolve esconder por medo de matá-lo, né, que os outros meninos estavam sendo mortos ao nascimento. Ela consegue salvar a sua vida. Também não vamos entrar na história do nascimento e da vida de Moisés. Nós vamos tentar focar aqui apenas para conseguirmos chegar na Páscoa também. Daqui a pouco já é Páscoa de verdade, a gente não chegou lá ainda.
deixar a pastora Ana com a palavra de Deus, eu viajo, vou indo, que o Senhor precisa puxar os freios. Calma, filha, calma, pra gente chegar onde nós devemos. Mas é muito gostoso, não é verdade, irmãos? É muito gostoso. Oh, coisa deliciosa. Eu imagino que quando o Senhor deu a ordem para o povo de passar verbalmente a sua palavra, se assentar, eu já viajo. Eu imagino o povo de Israel sentado, o luar, aquelas fogueiras, aquele céu maravilhoso que antigamente, antes da poluição, tinha, aquele céu todo estrelado, aquela coisa esplêndida, e o povo sentado contando as maravilhas de Deus. E alguns homens e mulheres com uma voz mais bonita salmodiando a Deus, criando esses salmos lindos que nós ouvimos hoje, cantando ele no meio da fogueira. É bom de ser coisa linda, né? Eu viajo na palavra do Senhor, mas ela é maravilhosa. E então, esta mulher consegue salvar a vida de seu filho, que se chama Moisés. E Moisés cresce, criado pela filha do faraó, e continua lá dentro do palácio, junto na casa de Faraó, criado como filho da filha de Faraó. Então, na verdade, como neto, né? Foi educado da forma que os egípcios eram educados. Você imagina um neto de Faraó? Como foi educado, como foi mimado, como foi, né? A vida de Moisés foi uma vida diferenciada da vida do seu povo. Porém, o que Deus tinha preparado para a vida dele era muito maior espiritualmente do que viver trancadinho, bonitinho, na zona de conforto do palácio de Faraó. Então, como Deus, ele não se agrada que nós fiquemos acomodados, ele sempre tem algo melhor, maior. Ele sempre tem uma revelação, tem sempre novidade de Deus para vir sobre a mim, sobre a sua vida. Mas é que sempre depende de mim e de você, de querermos sair. Nós vemos todo o mover que houve na vida de Moisés, ele adulto já, ele passa ali pelo meio do povo trabalhando, de seus irmãos de sangue, irmãos de raça, trabalhando, e ele vê a opressão a um desses homens e ali desperta nele a indignação de não ficar acomodado sem fazer nada, de não ficar ali preso naquelas paredes do palácio, confortável como ele estava. Às vezes nós também ficamos assim. Ah, eu sei que meu irmão está lá fora precisando de socorro, precisando de um ombro às vezes, precisando de uma palavra, precisando às vezes só do ouvido. Você sabia que às vezes tem irmão seu precisando só de um ouvido, para que você se sente com ele, converse, fale, deixe ele desabafar? Mas enquanto nós ficarmos aqui, ó, bem bonitinho, fechadinho nas paredinhas do nosso palácio, nós não vamos ser úteis na obra do Senhor. Não há utilidade em eu passar a minha vida toda sentadinha, bonitinha, me preservando, me guardando dentro da minha casa. Enquanto, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho o sonho de ser um grande missionário, de ir para a África fazer missão. Eu ouvi dizer que agora está tendo missões lá nas Filipinas, eu queria tanto ir para lá. Irmão, faz missão na esquina. Tem missão também para ser feita aí. Tem um povo para ser liberto aí próximo da tua casa, porque aqui perto da minha tem bastante também. Tem libertação que Deus quer operar através da tua mão, pertinho de onde você está. Tem missão para todos os missionários que tiverem vontade e desejo. Mas é necessário primeiro ter a coragem de romper as barreiras do palácio e enfrentar o deserto. Porque quando Moisés se revolta aqui, ele se levanta e resolve sair. Ele acaba matando o egípcio, isso não está correto, tá, irmão? Da forma que antigamente tudo se resolvia na força bruta, na força física, no auge ali da paixão, de sentir aquilo que despertou nele a revolta de ver o seu povo sendo tratado daquela maneira. Ele cometeu um erro, tanto que foi julgado por este erro e foi perseguido e teve que fugir. Mas tudo isso fazia parte dos planos do Senhor, que já tinha dito. Enquanto Moisés estava sendo criado lá dentro do palácio, bonitinho, pomposo, netinho de Faraó, com vinha das melhores na boca, né? Com folha de palmeira para abanar o seu calor. Afinal, ele vivia dentro do palácio. E pelas grandes construções, monumentos que os egípcios faziam, você tem uma noção
ainda que breve, mas dá pra gente ter uma breve noção, sim, de que esse povo era luxento, como se diz, né? Era um povo que gostava de ostentação. Que pra que fazer uma cara daquele tamanho no meio do deserto, gente? Fala sério. Hoje a gente tira uma selfie, o cara já fazia um negócio de 10, 15, 20, 30 metros de altura com a sua cara estampada. Então era um povo que gostava de ostentar. Então você imagina que a vida de Moisés era um luxo. Mas enquanto ele estava ali, desfrutando desse luxo, seu povo gemia, chorava, clamava. Aí este povo se lembrou que havia um Deus e começou a clamar. E a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e estou te mandando agora. Vai libertar Israel. Vai libertar o meu povo. Não vou mais deixar meu povo na opressão de Faraó. Aí o Senhor vai se levantar para cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Teus filhos não vão ficar lá perecendo, não. Às vezes a gente olha de longe e vê uma situação sobre a nossa vida. Eu sou mãe. Talvez o Senhor esteja falando com você aí do outro lado, que é mãe também. Às vezes você vê teu filho, tua filha escravizado. Seja qual for a escravidão, esse mundo tem tantos, irmãos. Tanta escravidão para aprisionar nossos filhos. Tenha certeza de uma coisa. Deus que você crê, o Deus que você serve, o Deus que você busca. Ele diz sobre a sua vida que há uma promessa, que a sua descendência não permanecerá escrava. Tua descendência não permanecerá escrava. Eu hoje estou gravando esse vídeo aqui, conversando com vocês. Hoje seria aniversário da minha mãe. Ela já faleceu. Porém, o Senhor tinha uma promessa de resgatar a minha vida. E hoje eu estou aqui. O Senhor cumpriu a promessa que Ele fez à sua serva. O Senhor irá resgatar a sua família. Nossos filhos não perecerão nas mãos de Faraó. Nossos filhos não serão, por toda a vida, escravizados. Permaneça buscando, permaneça clamando. A palavra do Senhor nos diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus se lembrou da promessa feita a Abraão. Tua descendência não permanecerá escravizada, porque eu não vou permitir. E aí nós começamos a entrar na Páscoa, o sentido da Páscoa para um cristão. Você sentiu aí na pele? De que libertação nós estamos falando? De que comemoração nós estamos falando? Como ela vai além do ovo, além do coelho, além do comércio. É Deus vindo em favor da tua família. É Deus vindo em favor da tua vida. É Deus tirando da mão do inimigo, da mão do opressor. É Deus libertando da escravidão deste mundo. Libertando a alma da escravidão. Para que nós não venhamos perecer perpetuamente nas mãos do inimigo. Porque esse é o desejo dele. E esse era o plano que ele tinha. Então, simbolicamente, aqui nós vemos representado na vida do povo de Deus, na vida de Israel, a escravidão. E o Senhor levanta Moisés como libertador para tirar aquele povo das mãos do inimigo. E óbvio que o inimigo não quer, né? Como diz no mundo aí, time que tá ganhando não se mexe. Na cabeça dele tá tudo bem, belezinha, campeão, estamos dominados, né? Já tá ganho para ele. Todo mundo perdido aí, já escravizado, acostumado a viver debaixo da escravidão, como o povo já estava. Conformado em se levantar de manhã, eu vou, para minha vidinha de escrava, agora eu vou. Mas o Senhor tinha um plano diferente. Talvez nós olhemos para a nossa vida, para as coisas ao redor, para a nossa família, para nossos filhos, para aquele que nós queremos que seja liberto, e a gente vê sempre fazendo a mesma coisa, a gente pensa, mas como que Deus vai operar? Se não muda, se não dá um passo, se não faz? Aguarda no Senhor. Aguarda no Senhor. Espera. Deus envia um libertador. Deus enviou o seu libertador. Por isso nós estamos aí prestes a comemorar a Páscoa. Moisés vai então enfrentar Faraó. Moisés vai então ao palácio onde ele foi criado, o luxo da onde ele foi arrancado. Quando se revoltou, teve que fugir, porque cometeu um crime, tanto perante a lei de Deus quanto perante a lei dos homens. Pereceu no deserto, mas hoje nós não estamos contando a trajetória de Moisés. E quando ele retorna com a ordem de Deus, após ter aquele encontro magnífico do Senhor na sarça ardente, que também não é o tema hoje,
E ele retorna e diz: eu vou tirar meu povo dessa escravidão, meu povo não aceita mais que seus filhos estejam assim. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem hora que a gente tem que ter essa atitude. Tem hora que a gente tem que olhar pro nosso inimigo assim, ó, olho no olho e falar: dá licença, meu filho não, chega. Não aceito mais que você oprima, escravize, pinte e bode com meu filho. Sabia? Que Deus, da mesma autoridade que o Senhor colocou sobre a vida de Moisés, esse temor, esse amor, esse zelo, essa autoridade. Você lembra que Moisés também tinha medo. Mas quem sou eu, Senhor? O Senhor falou: eu sou, estou com você. O grande eu sou vai à sua frente. E aí ele vai. E quando ele vai, vem todo aquele movimento chamado as 10 pragas do Egito. Porque óbvio que Faraó se recusou a libertar aquele povo da escravidão. É óbvio que ele disse que não deixaria o povo sair. E também não vamos passar aqui praga por praga. Mas no meio de pragas que o Senhor enviou como sinal de quem era Deus, do que Deus pode, e já podia naquela época e continua podendo fazer e operar, de que Ele não mede esforços, não mede ferramenta quando se trata de libertar a tua vida, quando se trata de resgatar a tua família. Deus não mede, irmão. Ele não mede esforço. Um dos fenômenos mais falados até hoje, feito grandiosas produções cinematográficas, são sobre as 10 pragas do Egito. Porque é algo assim esplêndido, sobrenatural. Para quê? Para libertar os filhos daquele que ele prometeu que não permaneceria com os filhos na escravidão. Tem noção do que Deus pode fazer pela tua vida, pela tua casa, para libertar a tua família? Está começando a entender o sentido da Páscoa, o que você vai comemorar daqui a pouco? O poder que esse Deus manifesta na terra para libertar os seus. Amém? Por hoje, paramos por aqui. Ah, sim. Vamos devagarzinho, passo a passo, conforme o Espírito Santo do Senhor nos permitir. Cumprindo aqui um horário mais ou menos estabelecido para que você consiga assistir e também fazer suas funções, que eu sei que a vida é corrida para todos. A pastora aqui também está, graças a Deus, com a vida bastante corrida. Estamos aí para reabrir as portas do ministério fisicamente, né? Porque aberta aqui, elas já estão conosco aqui, estamos aqui ouvindo, falando do amor de Deus, da graça do Senhor, através deste canal, que é o Ministério Ágape. E agora ele também terá suas portas físicas abertas. Então, louvado seja Deus. Se vocês estiverem vendo alguma bagunça aqui atrás, é o mover, é o movimentar que nós estamos aqui para a reinauguração da igreja. Também agradeço, conto com tua oração em favor deste propósito. Dia 7 está aí, ó, as portas. De hoje a 6 dias estaremos abrindo a igreja, reabrindo a igreja para a glória do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Se você veio comigo até aqui mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Que o Senhor te retribua. Que esta palavra já vá aqui, ó, acrescentando, queimando dentro do seu coração. Esse entendimento de que não, você não vai aceitar que o inimigo oprima, escravize tua família, tua casa, teus filhos, tua vida, aquele que você ama, você não vai aceitar. Assim como o Senhor foi na vida de Moisés, dele dá autoridade para que nós também repreendamos essa opressão do maligno sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? E iremos terminar essa história, se assim aprover a Deus, no próximo Ó Fala Deus da semana que vem. Amém? Vamos buscar aquilo que nós necessitamos, mais uma vez, sempre, sempre, sempre sobre nossas vidas. Curve sua cabeça. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, para sempre, até que papai volte para nos buscar. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Se essa palavra tem edificado na sua casa, no seu entendimento, no seu coração. Papai tem falado contigo? Agora eu te peço mais uma vez. Curte, se você ainda não curtiu. Se não for inscrito, se inscreva. Se não quiser se inscrever, não tem problema. Mas continue voltando aqui para assistir os vídeos. Para isso, assina lá, ativa o sininho de notificação. Para o YouTube te avisar quando, ó, a pastora Ana está chegando novamente com o resto do estudo, com a segunda, terceira, quarta parte do estudo, para que nós possamos concluir este entendimento sobre o que é a Páscoa cristã. Amém? Deus te abençoe grandemente. Tenha um excelente final de semana. Te espero na palavra dominical domingo, ok? Deus abençoe sua vida.